Olá, olá, olá. Fato relevante essa semana. No dia 10 de junho, as contas do presidente da República foram apreciadas pelo Tribunal de Contas da União, por meio da relatoria do ministro Bruno Dantas. Esse relatório, foi um parecer que apreciou pela aprovação com ressalva das contas do presidente da República. Você sabe o que são essas contas? Você sabe por que isso é necessário? E quem é o responsável por analisar essas contas? Fica aqui comigo, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Comente se você leu também o relatório na íntegra, se você leu os votos dos ministros ou se você assistiu a sessão. Vamos interagir sobre esse tema tão relevante para a nossa sociedade. As contas, de uma forma bastante simplista, são os dados referentes à gestão da coisa pública, dos recursos, das despesas, dos bens, a forma que isso foi administrado, a forma que o governo agiu em decorrência disso, considerando os instrumentos orçamentários, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que é o próprio orçamento. Por que isso é necessário? Porque o nosso sistema de governo é o sistema republicano, é a coisa pública, res pública. Então é necessário que o representante, que o presidente no nosso caso, ele preste contas de tudo aquilo que ele fez ao longo de um período. Aqui no Brasil, de uma forma ordinária, isso acontece anualmente. O presidente da República, quando se inicia a sessão legislativa, tem 60 dias para apresentar essa conta, contendo o balanço geral da União e os relatórios de execução orçamentária ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A Câmara é representante do povo, o Senado é o representante dos estados. E ambos formam o Congresso Nacional, que é o titular do controle externo. É o responsável por fiscalizar como os recursos públicos estão sendo aplicados. De posse da informação do presidente da República, as contas, o Congresso Nacional, que é um órgão político, muitas vezes pode ter membros que não estejam tão capacitados, tão aptos para analisar a complexidade dessas informações. E considerando a necessidade, o Constituinte criou também um órgão chamado Tribunal de Contas. Esse órgão ele é auxiliar técnico do Poder Legislativo Federal, o Tribunal de Contas da União. Ele não é subordinado, é independente, mas ele tem atribuições constitucionais de auxiliar o Congresso Nacional com relação ao controle externo. Então, o Congresso Nacional ele encaminhou essas contas para o Tribunal de Contas da União, que, a partir do momento que ele recebe essas contas, tem 60 dias para poder apreciá-las. O Tribunal de Contas, por não ser o titular do controle externo, não julga as contas do presidente da República. Ele apenas aprecia e emite um parecer. Nessa situação que nós estamos tratando, nesse ano de 2020, referente ao exercício de 2019, as contas que estão sendo apreciadas são de 2019, o parecer foi por aprovação com ressalvas. Segundo os apontamentos aqui, foram feitos 14 ressalvas, 21 recomendações, 7 alertas e no balanço geral foram encontradas 29 distorções. Isso aponta que existe uma necessidade de melhoria na gestão e de maior observação da lei. Mas durante a sessão legislativa, os ministros também apontaram questões positivas, né? Tendo uma noção de como que funciona esse processo da apreciação das contas pelo Tribunal de Contas, eu gostaria de apontar para vocês um pouco sobre as contas agora de 2019, né, que estão sendo apreciadas e posteriormente serão encaminhadas para a Comissão Mista de Orçamento, né, que é composta por senadores e deputados. Essa comissão ela analisa aquele parecer do Tribunal de Contas e emite um outro parecer. E de posse do parecer prévio do Tribunal de Contas e do parecer da Comissão Mista de Orçamentos e Planos, o Congresso Nacional poderá julgar
as contas do presidente da República. No exercício de 2019, alguns pontos da conta do presidente da República me chamaram bastante atenção. A gente não tem condições aqui no nosso vídeo de tratar de todos os assuntos, quer por falta de tempo ou também por embasamento dessa pessoa. Mas eu gostaria de apontar para vocês alguns pontos que me chamaram muita atenção, principalmente de alguns ministros que se posicionaram. O primeiro ponto, né, para poder não me perder aqui nas informações, eu trouxe um apontamentozinho. Foi a colocação do ministro Walton Alencar, né, referente ali ao tema educação. Eu achei demasiadamente chocante, porque o ministro ele aponta as seguintes situações. Sabe aquela máxima que nós gostamos muito de dizer, e é bem verdade, que no nosso país não falta dinheiro, mas falta gestão? Sim, isso se confirmou na análise do ministro. Uma pena. Segundo o ministro Walton Alencar, o nosso país, né, o Brasil, ele é um dos países que mais investem, que mais destinam recursos para a educação em relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto. Isso é muito dinheiro. Sendo a educação a terceira área do governo, a terceira área de administração, que mais recebe recursos no nosso país. E o nosso PIB é trilionário, recebe muito recurso. Contudo, analisando, né, considerando que ali no exercício de 2019, que é do qual essa apreciação foi feita, se encerrava também o plano plurianual. No plano plurianual, ele existe durante 4 exercícios financeiros, durante 4 anos, não coincidem com o mandato do presidente da República. Ele determina as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública. No plano plurianual, de 2016 a 2019, foram estabelecidas metas. Lembrando que esse plano plurianual ele não coincide só com o governo de agora, do Bolsonaro. Ele vem de antes. E entenderam o seguinte, que esse plano plurianual ele estabeleceu metas para a educação, e dessas metas estabelecidas, 20 metas analisadas, apenas 5 foram atingidas. Em 4 anos, 20 metas estabelecidas e apenas 5 atingidas. Foi necessário fazer um ajustamento das metas para que houvesse ali uma melhora e após o ajustamento das metas, apenas 4, acredito, se eu não estou enganada, apenas mais 4 foram atingidos, se eu não estou enganada. Mas de ponto central, nós temos que de 20 metas estabelecidas no plano plurianual, apenas 5 foram estabelecidas antes do ajuste das metas. Isso apresenta por que a nossa educação está tão defasada, porque a qualidade acaba sendo tão aquém, não por causa dos professores. Eles fazem o que eles podem dentro das possibilidades que eles têm, mas por causa da gestão. E mais uma vez nós entramos no tema. Não importa o quão capacitado seja o servidor, o professor, a decisão ela sempre será política, é daquela pessoa que foi eleita ou da pessoa que foi escolhida pela pessoa eleita. Então nós precisamos ficar muito atentos a isso. O ministro Benjamin Zimmer também fez um apontamento muito interessante que, mais uma vez falando sobre o PPA, o Plano Plurianual, ele ressaltou que houve alteração do PPA no último bimestre do quadriênio, ou seja, nos últimos 2 meses ali do final do ano passado, 2019, que estavam se encerrando o PPA, a vigência do PPA, ele foi alterado. Isso aponta uma distorção, talvez até mesmo uma má-fé. É evidente que o planejamento ele está sujeito a alterações, mas quando nós temos uma alteração no encerramento de seu prazo, provavelmente está apontando que há um desejo de maquiar a realidade, de que não foram alcançadas a maioria das metas. E o Ministério Público de Contas fez um apontamento muito rico sobre isso. Ele enfatizou o fato de que globalmente, apenas 28,9% das metas do PPA foram alcançadas. Eu não quero deixar aqui tudo isso na conta do atual governo,
porque durante 3 exercícios de governos anteriores esse PPA vigeu. Então, eu gostaria apenas que nós analisássemos o quão o nosso planejamento está aquém da realidade. Se faz-se um planejamento para 4 exercícios e durante esses 4 exercícios apenas 28,9% daquilo que foi estabelecido inicialmente consegue ser cumprido, a sociedade não está recebendo tudo que deveria estar recebendo. Isso é assustador. A nossa carga tributária é imensa, a gente precisa tomar consciência e se posicionar com relação a essas coisas. Acompanhar a execução desses orçamentos e como está sendo executado, onde esses recursos estão sendo alocados. Isso impacta diretamente a nossa vida, a entrega de recursos para a sociedade. Essa que vos fala é uma leiga, estudiosa. Se você tem bastante conhecimento sobre isso, comenta aqui os fatos que você considerou mais relevante para agregar conhecimento. Se você não entendeu muito bem alguns temas aqui tratados, PPA, LDO, LOA, comenta aqui também que podemos ter mais vídeos sobre isso, sobre instrumentos orçamentários. Vamos discutir, vamos debater, vamos crescer e amadurecer no conhecimento para que a nossa sociedade possa ser mais justa, mais igualitária. A população precisa se levantar e tomar a sua posição. Eu agradeço, eu enfatizo mais uma vez que não tenho todo o conhecimento, que posso ter cometido falhas. Eu vou deixar na descrição do nosso vídeo os links que dão acesso à apreciação, ao relatório, a temas relevantes aqui mencionados. Eu agradeço a sua atenção, fica aqui comigo no canal.